Obrigado, Senhor, por tua imensa graça para conosco. Te agradecemos, ó Deus Todo-Poderoso, por tua bondade, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é tão bom para conosco, Pai, que tem, meu Deus, trazido-nos debaixo desse teto mais uma vez, Senhor. E aqui estamos por tua graça. E queremos, meu Deus, te louvar, ouvir a tua palavra. E isso nós temos feito, ó Pai, porque o Senhor tem nos capacitado para isso. Sabemos que de nós mesmos nós não conseguimos nada, mas eis-nos aqui, Senhor. Seja feita em nós a tua vontade, meu Pai. Abençoa, Senhor, a cada um desses irmãos que chegaram até aqui. Abençoa as demais pessoas, Senhor, que se encontram na internet. Os irmãos que dedicaram seu tempo nesse momento para estar ouvindo a tua palavra, Pai. Ó Deus vivo, em nome de teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, o qual nós devemos olhar sempre para Ele, Senhor, porque Ele é a nossa capacidade, Ele é a nossa vitória, Deus vivo. Por isso te damos graça em nome dEle, para a glória do Senhor. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos, no nome do Senhor. Um pouquinho frio hoje, né? O sul está soprando para cá, né, irmão? Mas é dessa forma, né? Isso é a palavra de Deus, que a Bíblia diz que enquanto a terra durar, haverá sementeira e cega, frio, calor. Então nós não podemos fugir disso, né? Gênesis capítulo 8, 22 diz isso. Então tem que haver frio, tem que haver calor. Sementeira, a pessoa tem sementeira na roça, você planta, você colhe, mas você tem que carpir, é sementeira. A terra vai produzir isso. É da terra isso, né? Assentar um momento, por favor. Mesmo com frio, vocês empregaram força para estar aqui, né? E principalmente depois do culto de domingo, né? Deus, Ele desceu o chicote com força mesmo. Isso prova que Deus nos ama e que nós amamos a Deus. Porque mesmo nós apanhando do nosso Pai, nós estamos aqui para servir, né? Eu não estive aqui presente, mas acompanhei lá pelo Facebook e vi que o pastor Joel foi usado por Deus e o chicote desceu mesmo, né? E todo pai laçoita seus filhos, né? Se Deus se Ele não nos amasse, Ele deixava nós viver do jeito que nós quiseríamos. Da forma que nós quiséssemos viver, Ele ia deixar. Já que temos um livre-arbítrio, né? Então Deus dá a corda e fala, viver do jeito que você quer. Mas não, Ele deixa nós ir um pouquinho, mas depois Ele traz e chicote, né? A palavra é para nos corrigir, né, irmãos? E nós devemos dar graças a Deus por isso, né? Que enquanto o pastor Joel estiver pregando duro, segundo a palavra de Deus, nós estamos firmados no caminho, né? Quando ele deixar de pregar a palavra de Deus, como muitos têm feito por aí, vai haver ovelha para todo lado aí, né? Desviado para um canto, para o outro. Mas de vez em quando Deus faz isso, né? Isso é gratificante. Ele é maravilhoso para conosco. É nos corrigindo que Ele nos aperfeiçoa, né? Se a pessoa não quer ser corrigida, então é só se afastar de Deus. Deixa o diabo fazer o que quer com ele lá fora. Aí é pior, né? É pior. Que enquanto nós estamos na presença de Deus, nós temos a proteção dEle. Agora, à medida que nós queremos fazer o que nós queremos, Deus fala, então vai. Chega a um ponto que a Bíblia manda, Deus fala para desligar a pessoa debaixo do sangue. Se debaixo do sangue nós já temos dificuldades para poder viver a palavra, imagina, né? Lá desligado lá para fazer o que quer. O diabo vai açoitar a carne, se é um eleito ele vai voltar, né? A Bíblia diz que a alma dele será salva, mas na carne o diabo vai judiar. Então graças a Deus por isso. Vamos então ficar de pé para ler a palavra do Senhor. Se encontra no livro de Isaías 45. Livro de Isaías no capítulo 45. E vamos ler do versículo 21 a seguir, né? Deus abençoe a todos os irmãos da internet. Deus abençoe também o nosso pastor, que creio que está acompanhando, né? Se não está nesse momento, mas depois ele vai estar acompanhando. Todos acharam? Isaías capítulo 45, versículo 21 e o 22.
e o 23. Vamos ler 3 versículos. Se encontra escrito dessa forma: anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? E não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por isso, por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda língua. Poderoso Pai, essa é a tua palavra viva, Senhor. Manifesta entre nós, Senhor, porque o Senhor é um Deus vivo que fala uma palavra viva, e tua palavra não cai por terra. Toda a palavra que saiu da vossa boca, Deus, ela se cumprirá. Ela se cumprirá porque ela saiu do Deus que fez todas as coisas, que é o Senhor. Por isso te damos graça por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Assentar, irmãos. Quão tremendo é o Senhor, né? Eu tenho uma mensagem aqui que o Mombrana pregou, intitulada Olhando para Jesus. E aqui nós encontramos nessa leitura que Deus fala para olhar para Ele. Amém. Deus no Velho Testamento falando aqui, olhai para mim, e sereis salvo, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E nós, pelo conhecimento das Escrituras, nós sabemos que esse é o mesmo Deus, amém, que é o Senhor Jesus Cristo. No Velho Testamento, Ele mandando Israel olhar para Ele, porque não havia outro Deus fora dele. Não havia salvação fora de Deus. E até hoje também não há salvação fora do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia se cumpriu tudo no Senhor Jesus Cristo. E o profeta pregou essa mensagem, e é uma mensagem muito tremenda, porque ela mostra para quem nós devemos olhar. Desde o Velho Testamento, desde o passado, Deus tem falado para olhar, chamado há anos para as pessoas olhar para Ele. Olhai para mim, vós todos os termos da terra, todos os confins da terra. Olhai para mim, eu tenho algo para vos dar. Mas no mundo em que estamos vivendo, as pessoas olham para tantas coisas mais que se esquecem de Deus. As pessoas olham para um fã dele, um cantor, seja um jogador de bola, um deputado que seja, um juiz. As pessoas estão olhando para o homem e estão esquecendo de olhar para Deus. Porque no homem não há salvação, mas em Deus há salvação. Então as pessoas querem olhar para todas as demais coisas e se esquecem de olhar para Deus. E olhar para Deus é olhar para as Escrituras. É olhar para a Bíblia. Porque ela é o caminho. Ela é quem nos conduz no caminho da verdade. É o que você vê quando olha. Há muito tempo que isso lhe é pedido. Olhai para mim. Ouça as pessoas dizerem, olhe. Se elas mencionam a palavra, olhar, significa prestar atenção. Quando alguém fala assim para você, olha para cá, ou olha para esse lado, ela está chamando a sua atenção para algo. Então você vai olhar, porque você está querendo saber o que é que ele está mostrando para você. Chamando a sua atenção para algo. E quando a Bíblia diz, olhai para mim, Deus disse, é para olhar para Ele, porque Ele tem algo para nós.
Ele tem algo importante para nós. É chamar a atenção, olha para cima, olhar para e vigiar. E agora Deus está dizendo aqui, olhai para mim, eu sou Deus e não há outro. E eu me pergunto, no tempo em que estamos vivendo agora, para onde poderíamos olhar que seria mais sólido do que Deus? Para onde você vai olhar? Vai olhar para quê? Para um presidente que seja? Ou para um grande homem? Não, não tem homem grande, só tem Deus que é o grande. Não tem homem bom, só há um que é bom, que é Deus. Somente para Ele devemos olhar. Amém? Glória a Deus, né? Ainda bem que nós temos para quem nos olhar, né? É o nosso refúgio, né, irmãos? E Deus é a palavra. Portanto, olhe para a palavra de Deus hoje, para obter sua resposta. A Bíblia tem a resposta para esse dia. Ela teve para os outros dias. Ela tem para sempre, porque ela é Cristo. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há variação em Deus, não há variação em Jesus Cristo. A Bíblia tem a resposta, porque a Bíblia é a revelação de Jesus Cristo, sendo revelada desde a fundação do mundo. Ele foi revelado na forma de profetas, foi revelado na forma de reis, foi revelado na forma de legisladores, porque é isso que ele é, rei, profeta, legislador. E Deus. Agora, ele disse, olhai para mim, e você diz, eu fiz isso. Depende de para o que você olhou. Isso determina o que você vê. É o lugar onde é o motivo pelo qual você o busca. Para o que você está olhando? O profeta pergunta. Que propósito tem em olhar para ele? Depende apenas do que você procura. Isso é o que você encontra. Se você procurar em Jesus firmeza para o seu caminhar, você vai encontrar. Se você procurar cura para a sua enfermidade, você vai encontrar. Porque Ele é o curador. Ele é o salvador. Ele é o ajudador. E nós cremos nisso. Amém? É o que nós procuramos nele, é o que nós vamos encontrar. Geralmente, quando as pessoas vão a uma reunião, diz o profeta, a um ajuntamento religioso, algumas delas vão para encontrar uma grande multidão de pessoas com quem se reunir. Odeio dizer isso, mas é verdade. Alguns vão à igreja e dizem, esta é a maior igreja da cidade, ou a que tem o melhor nome. Uma certa classe de pessoas frequenta esta igreja. Então, isso é errado, diz o profeta. Porque nós não viemos na igreja para olhar a classe de pessoas que frequentam a nossa igreja. Nós não viemos aqui para ver que classe de roupa as pessoas vestem. Nós viemos aqui para olhar para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse é o único que chama a nossa atenção. Porque nos outros não há segurança em nada mais a não ser no Senhor Jesus. Somente para Ele devemos olhar. É tanto que quando se convida uma pessoa que ela não é crente, é um trabalho para ela vir na igreja. Porque ela fala, as pessoas vão olhar a maneira que eu visto, a maneira que eu estou, eu não sou crente. Mas aqui nós não olhamos para isso, né? Nós, quando convidamos uma pessoa, trazemos ela aqui para olhar para Jesus Cristo. Não importa a maneira que ela venha. O importante é como ela vai ficar depois que ela se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, não importa a pessoa, a maneira que ela está vestida, ela vem para olhar para Jesus. Ela não vem mostrar a aparência dela. E nós não estamos procurando, né, isso, olhar para a aparência das pessoas. Você não está olhando para a coisa certa para a qual a igreja foi estabelecida. Deus disse, olhai para mim. Muitas pessoas vão aos cultos apenas para ser vistas. E às vezes as pessoas vão aos cultos, e é muito ruim dizer isso, diz o profeta. E poderíamos nos alongar muito nisso. Mas elas vão à igreja com a mente já formada antes de irem. Se certas coisas forem ditas, ou se algo for contrário à ideia delas, elas se levantarão e sairão. Simplesmente não toleram, porque têm sua própria ideia do que deve ser. É difícil, né? Eles vêm com a ideia formada para a igreja, quando Deus usa o pregador para falar algo contrário ao que eles pensam, eles se irritam e às vezes até saem do culto e vão embora. E muitas vezes nem vêm mais também.
Por isso que prova que você é um filho de Deus, que Deus aqui, domingo passado, Ele falou duramente contra a nossa própria língua, que é um mal para nós. Mas nós não saímos daqui irritados e não voltamos mais, nós voltamos, vocês voltaram. Amém? Porque nós não viemos com o que nós aqui para nós ouvir o que nós queremos ouvir. Nós viemos na presença de Deus para ouvir o que Ele tem para falar. E Ele é quem sabe o que Ele vai falar ou o que Ele não vai falar, né? Que Deus nos ajude, né, irmãos? Que Deus nos ajude. Esta é a razão pela qual Jesus não foi compreendido quando Ele veio à Terra. Se eles tivessem olhado para a palavra de Deus, em vez de olharem para a tradição daquele dia, eles teriam sabido que Ele era o Filho de Deus. Porque a Bíblia declarou claramente sua vinda completa. E Ele veio na plena revelação da palavra. E cada geração o revela na revelação completa que é, designada para aquele tempo. Esta geração deve revelar Jesus Cristo. Essa geração em qual nós estamos vivendo. Essa é a revelação dele que é prometida na palavra. Deve ser revelada a esta geração. Se as igrejas não a receberem, alguém se levantará e receberá. Porque João disse, Deus é capaz de suscitar destas pedras filhos a Abraão. Se o mundo não reconhece e não recebe, mas existe os filhos de Deus que Deus vai, eles vão receber. Amém? Pois o que Deus disse, Deus é plenamente capaz de realizar o que prometeu fazer. Nosso pai Abraão compreendeu isso e contra a esperança creu em esperança. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Mas foi fortificado, dando glória a Deus. Porque Deus lhe fez a promessa. Ele nos fez uma promessa para este dia. Ele nos fez uma promessa. E nossa promessa hoje é tão certa que será revelada como foi para Abraão. Vocês lembram do 7º selo, como a Brana disse? Será revelado para a noiva na hora certa. Então tem algo tremendo para ser revelado para os filhos de Deus. Então nós não podemos descrer da palavra por incredulidade. Até o último momento. Mas Deus vai revelar para nós muitas coisas. Essa é a nossa promessa. Hoje é tão certa que será revelada como foi para Abraão, pois somos filhos de Abraão. Estando mortos em Cristo, somos descendência de Abraão e herdeiros com ele segundo a promessa. Muitas pessoas vêm, têm sua opinião formada, entram em uma reunião do Evangelho completo ou em qualquer outra reunião e esperam só alguns momentos. Vão captando para vocês verem. Antes que algo seja dito com o que não concordam, então se levantam e saem. Eles simplesmente não ficarão para ouvir mais nada. Eles não ficam para ver se era assim e qual é a verdade disso. Agora dizemos, isso é espírito. De onde veio isso? Sempre existiu. O Mombrana diz que Deus tira o seu espírito, Ele tira o seu homem, mas não tira o seu espírito. O diabo também tira o seu homem, mas não tira o seu espírito. O que quero dizer? Deus, quando Ele unge um homem para pregar a palavra dEle, quando esse homem chega o momento dele partir, Deus tira o homem. Mas Ele não tira o espírito dele que estava naquele homem. Aquele espírito de Deus que trabalhava naquele homem, sai daquele homem, vai usar outro homem. Assim como Ele fez com Elias. Vocês lembram que o pastor pregou aqui? Elias se foi. O espírito de Elias, que era o espírito de Cristo, desceu em Eliseu. Então Deus tirou o homem, que era Elias, mas deixou em Eliseu o seu espírito. O diabo age da mesma forma, ele tira o seu homem. Chega o tempo que o homem morre, parte, o diabo não tira o espírito, ele pega o espírito e coloca em outro. Isso que acontece, prende um ladrão, ele está preso na cadeia, o diabo sai dele e entra em outro. Continua roubando, continua matando, continua mentindo. Porque o diabo não vai tirar o seu espírito de mentira, seu espírito de roubo e seu espírito de homicida. E suicida que seja. Então, tira o seu homem, mas não tira o seu espírito. E sempre existiu, em todas as eras existiu os espíritos errados. Aqueles que foram contra Jesus nos tempos dele, hoje está cheio deles aí, agindo da mesma forma. Contra Jesus como? Contra a palavra dele. Por isso que devemos olhar para Jesus. Amém? Isso vem desde de Gênesis. Tem sido assim ao longo das Escrituras.
Quando Paulo estava falando uma vez, mais precisamente a um grupo de pessoas, eles estavam ouvindo isso. Atos capítulo, se eu não me engano, 26, 19. Quando Paulo estava falando a respeito da visão celestial. Paulo começou pregando, falando de Jesus, falando isso e aquilo, e ele falava para o rei Agripa e aos seus súditos que estavam em volta dele. E Paulo começou então a falar, e Paulo disse: e eu não fui desobediente à visão celestial. Aí o que aconteceu? Aqueles homens se levantou, o rei se levantou, eles saíram. Eles não quiseram ouvir o que Paulo estava falando. Paulo estava falando que ele teve uma visão celestial. E quando um homem começa, às vezes, a falar de Deus, coisas tremendas, coisas profundas, isso, irmão, 19, né? 26, 19. E então as pessoas não querem ouvir, porque elas têm uma concepção mental do que elas acham que é Deus, ou da forma que Deus trabalha. É como se você tivesse o privilégio de ver um anjo aqui de frente, aqui no púlpito, ou aí no meio da igreja, e você vai falar para uma pessoa que não crê nessas coisas, ele vai falar que você teve uma instância, você teve uma coisa louca na sua cabeça, que você viu isso. Foi uma turbação de visão, porque as pessoas não toleram você falar que viu algo de Deus. Paulo falou que teve uma visão celestial, e ele não foi desobediente a essa visão. E eles se levantaram e foram para o canto, não quiseram ouvir mais Paulo. E isso também aconteceu com Mombrana, quando ele estava pregando numa cidade dos Estados Unidos. Ele começou a pregar e ele citou Paulo, que Paulo falando ali em Atos 26, 19. Então eles acharam que o Mombrana estava se exaltando também, porque o Mombrana sempre falava que um anjo veio a ele, e ele teve a visão do anjo, e o anjo comissionou ele a orar pelos enfermos. Então eles não quiseram ouvir. Os ministros que estavam sentados ali se levantaram e foram embora. O profeta diz nessa mensagem, está nessa mensagem, irmão, olhando para Jesus, ele falando a respeito disso. Então, quando você está olhando para Jesus, e alguém fala que você teve algo que Jesus lhe revelou, você vai crer naquilo, você não vai duvidar. E não é difícil ver anjo, meus irmãos, não é difícil. O Mombrana diz: se você pensar corretamente durante o dia, falar a coisa certa, fazer as coisas certas, pensando, você vai chegar um momento que você vai ver anjo, anjo de Deus. Porque você está andando olhando para Jesus. E onde o Senhor Jesus Cristo está, manifesta o celestial, manifesta o sobrenatural. E o profeta diz que todo crente real, ele quer ver a manifestação de Deus, que ele quer ver a realidade de Deus. É isso. Então não é difícil você olhando para Jesus ver essas coisas. Mas as pessoas, quando você fala dessas coisas, como o Paulo começou a falar, eles se levantaram e ignoraram Paulo. Ignoraram o Mombrana. Então é difícil, irmão. É difícil quando você toma um para lá ao lado de Jesus, quando você começa a falar de coisas do reino, coisas profundas, as pessoas acham isso incomum, né? Mas Deus, Ele gosta de fazer essas coisas assim mesmo, né? Então digo isso com todo respeito, mas digo para que fique bem claro. Tive mais compreensão, o profeta dizendo, que a respeito dos ministros, né? Já no parágrafo 13. E melhor companheirismo com um grupo de feiticeiros africanos do que com aquele grupo de ministros naquela manhã. Eles deram mais atenção à palavra de Deus e fizeram perguntas para que eu pudesse lhes dar a esperança que havia em mim, a esperança da vida eterna. Então, os ministros não aceitaram o Mombrana falar de coisas grandiosas, mas os feiticeiros, o Mombrana disse que eles faziam perguntas, eles ouviam o profeta falando. E eles queriam saber a esperança que havia no profeta, que era Jesus Cristo. E eles faziam pergunta. E talvez as pessoas olhem para a sua vida e talvez querem fazer uma pergunta para você: o que te mantém de pé vindo para a igreja todos os dias? Eles querem saber qual é a esperança que há em você. E muitas vezes você está arrasado, você está doente, você está triste, decepcionado com as coisas, mas você está vindo na presença de Deus para olhar para Ele. É como Davi disse no Salmo, acho que é 121, né? Ele diz que olhou para os montes e disse: de onde me vem o meu socorro? Aí ele diz: vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Então vem de Deus o nosso socorro, vem de Deus a nossa ajuda. E eleva os meus olhos para os altos, né? Para as montanhas, para os montes. Então Davi tinha uma segurança, que ele estava olhando para Deus. E esses ministros não tinham tempo, de jeito nenhum, para isso. Rapidamente, assim que lhes disse algo, eles saíram. E é assim que acontece.
Eles têm sua mente formada, ficam tanto tempo, e é tudo o que querem saber. Se uma palavra foi dita em desacordo com qualquer coisa insignificante em que creem, não conseguem ficar e ouvir até o fim. Essa é a razão pela qual eles não puderam crer em Jesus Cristo, em seu primeiro advento. Essa é a razão pela qual eles falharam em vê-lo no segundo. Eles falham em vê-lo cada vez, sempre falharam. E ele se revelou em Moisés, se revelou em Noé, se revelou em Elias, em todos os profetas. Eles sempre falharam em ver isso. Vocês lembram de Moisés? Lá no deserto, apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro? Quando de repente ele olha para uma sarça, ele vê aquela sarça pegando fogo. Moisés olhou para aquilo e ficou admirado. Mas como uma sarça, um arbusto verde, não está pegando fogo e não queima, não se consome. Ele estava olhando para quem? Para o próprio Deus. Amém? Ele estava olhando para a coluna de fogo naquela sarça ardente. Só que Deus no Velho Testamento, ele se manifestou de muitas maneiras, para que as pessoas pudessem olhar para ele. Moisés viu ele como uma coluna de fogo, uma sarça ardendo ali, ele olhava para aquilo, algo era tremendo, era sobrenatural. Mas ele olhou para Deus. Ao ponto que aquela voz saiu daquela sarça e disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então ele teve uma certeza que ele estava olhando para Deus. Aí Moisés desejou ver Deus pessoalmente, como fosse ele, pessoalmente, em carne. E ele pediu para que Deus mostrasse o corpo. E Deus fez isso para ele. Deus mandou que ele ficasse numa rocha, e Deus colocou a mão sobre a cabeça dele, e depois que Deus passasse, Deus disse que ele olhasse. E quando Deus passou, que Moisés olhou, a Bíblia diz que Moisés viu como que a costa de um homem, como que as costas de um homem. Por quê? Porque Deus antigamente já tinha se manifestado a Abraão de forma diferente, forma de carne. E Deus, ele pode se materializar no pastor, no pregador, em você, irmão, e você pode ver Deus no seu irmão, no seu irmão. Pode ver. Por isso que o Mombrano diz que a deidade de Jesus Cristo está nos filhos de Deus, em você. Por isso que quando você olha para o seu irmão, para a sua irmã, você não pode falar o que vem na sua mente. Você abre a boca e fala o que quer. Às vezes a irmã te magoa de alguma forma, você já ofende aquela irmã, você está ofendendo a Jesus Cristo. Paulo diz para nós olhar para o nosso irmão e não ver segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí nós abrimos a boca, o irmão falou algo que nós não gostamos, abrimos a boca e falamos o que nós queremos. Amaldiçoamos o irmão, e daí? Vamos entrar em aperto com Deus. Nossa língua não pode ser um manancial de bênção e nem um manancial de maldição. É o que nós ouvimos aqui domingo, não foi? Então, quando nós olhamos para o nosso irmão, a nossa irmã, e ver, nós temos que olhar para Jesus. Amém? Não importa as falhas, a falha é na carne, mas olha para dentro daquele irmão. Olha para dentro da alma dele ou dela. Você vai ver que Cristo está trabalhando ali também. E se você falar mal do trabalho de Jesus, aí vai entrar em aperto, né? Então, cuidado com as palavras. A palavra é uma semente. Amém? Então Moisés teve esse prazer de olhar para Deus e ver Deus na coluna de fogo. Já Abraão viu Deus em carne. E muitos outros profetas também viram a Deus. Porque eles estavam olhando para Deus. Vocês lembram de Isaías? Isaías no capítulo 6 de Isaías, quando ele disse lá no capítulo 6, que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Que visão teve Isaías? Né? Ver Deus assentado no trono e os anjos, os serafins ali voando. Ao ponto que ele reconheceu a sua iniquidade, ele disse: eu sou um homem de lábios impuros. Né? Isaías reconheceu a sua falha, mas ele teve a visão de Deus. Ele viu. E assim é nós. Nós temos falha, temos fraqueza, mas o dia que Deus quer se revelar a nós, não só pela palavra dele aqui do púlpito, ou seja, você lendo a mensagem, mas ele pode se manifestar de uma maneira especial. E nós temos que estar preparados para ver isso, né, irmão? Temos que estar preparados. E o Mombrano prossegue aqui. Qual de vossos pais não colocou os profetas nos túmulos, lá, e agora os estão adornando? Isso é verdade, sempre foi verdade. E ainda é verdade hoje. E no entanto, em meio a tudo isso, somos ordenados a olhar para Ele
todos os confins do mundo. Às vezes eles entram, um homem o julgará pelo tipo de roupa. Se você não usar roupas ministeriais e assim por diante, então está fora. Eles não terão nada a ver com você. Às vezes eles querem olhar para ver que tipo de educação você tem. Se você fala as palavras corretamente, se você se põe de pé corretamente, como você usa os substantivos e pronomes. Sinceramente, não sei o que é substantivo, diz o profeta, ou pronome. Não saberia lhes dizer. Então, para mim, isso está fora de cogitação. Eu simplesmente não sei. Não consigo distinguir entre um substantivo e um pronome. Eu sabia quando estava na escola, mas já me esqueci disso há muito tempo. Só sei de uma coisa, que é Jesus Cristo no poder de sua ressurreição. Amém? Isso o profeta conhecia bem. As pessoas, chegou um ministro até e falou para o irmão Brando, o senhor não conhece, parece que o senhor não conhece a sua Bíblia. O senhor não conhece a sua Bíblia. O irmão Brando dizia, eu não quero conhecer o autor da Bíblia, eu não quero conhecer a Bíblia, eu quero conhecer o autor dela, que é Jesus. Conhecer a Bíblia de ponta a ponta, tem muitos que conhecem. Lê ela todos os dias, conhece. Citar até versículo onde está, capítulo. Mas o importante não é conhecer a letra, é conhecer o autor que escreveu a letra, que é Jesus. Não é só olhar para a letra da Bíblia, tem que olhar para Jesus Cristo, o autor dela. Esse sim. Então as pessoas recusam olhar para ele hoje, mas futuramente eles vão ter que olhar, né, irmão Sócrates? Quando ele voltar, todo olho o verá. Aí vai ter que olhar, né? Hoje as pessoas olham para as coisas do mundo, não está nem aí. Ah, hoje eu vou para a festa tal, eu vou fazer isso, aquilo, perde tempo com uma coisa, com outra, e não quer olhar para Jesus. E a Bíblia diz, olhai para mim. Olhai para que vocês sejais salvos. Tem que olhar para Ele. Olha para Ele porque Ele tem uns conselhos bons, né? Ele tem um conselho bom para nós. O profeta prossegue. E isso é o que sei dizer. De adjetivos e pronomes eu não sei nada. E acho que é para isso que nós reunimos em encontros como este. É para conhecê-lo. Não conhecer substantivos e pronomes, mas conhecê-lo. Jesus Cristo no poder de sua ressurreição. Pois bem, algumas pessoas quando olham para Jesus, olham e o veem, olham e olham para Ele. E então o veem nele apenas um fundador de igreja. Vê Jesus como fundador de igreja, será que foi Jesus lá que fundou a igreja? Não, Jesus era o próprio Deus. Ou um organizador de igreja, da igreja, ou talvez um credo para uma igreja. E é isso que muitas pessoas buscam ver em Jesus. Ele é apenas um novo credo, que foi acrescentado a uma doutrina antiga. Muitas pessoas olham e o veem dessa forma. Alguns olham e o veem como um mito, o Papai Noel, ou algum deles, o veem como um ato histórico, que Deus realizou há muitos anos. Alguns ainda o veem como um bebê em uma manjedoura. Cristo não está numa manjedoura mais. Mas a questão é, o que você vê? O que você vê quando olha para Ele? Você vê a segunda pessoa da Trindade? Ou vê uma Trindade? O que as pessoas veem em Jesus? Muitos veem isso, né? Jesus é a segunda pessoa da Trindade. A Bíblia diz clara que Deus diz, e olhai para mim sereis salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Jesus não é um segundo Deus. O Espírito Santo não é uma terceira pessoa da Trindade, um outro Deus. Não. É o único e verdadeiro. O qual disse, não há outro Deus além de mim. É o que eles veem, né? Você somente o verá à medida que olhar para Ele por meio da palavra. Eu e o Pai somos um, diz Ele. O Pai que habita em mim é quem faz as obras. Então, olha para Jesus e vê Deus. Se Deus é Espírito, então esse Espírito tem que ser visto em quem? Em Jesus Cristo. Olha para Jesus. Porque é a palavra, Ele é a palavra. Ela o revelará. Depende do que você estiver buscando. Se você olhar para Ele para discutir, então você está olhando errado. Ele não discutiu. Não era adequado para Ele discutir.
Lembre-se de que você o vê quando olha para ele por meio de sua palavra e o reconhece. Agora, você não pode vê-lo até que seus olhos se abram. Seus olhos se abram para o ato. 2 homens podem olhar para a mesma escritura e divergir. Um deles tem que estar certo e o outro errado. A pessoa pode olhar para a mesma escritura e um quer interpretar de um jeito, o outro quer do outro, mas não precisa de interpretação. Deus disse assim, é assim. Às vezes há coisas que estão acontecendo ao nosso redor que não conseguimos entender. Outros dizem que veem coisas, outros não veem nada daquilo. É como eu disse, uns podem vir aqui no culto e ver o anjo aqui na plataforma, aqui no púlpito, pode ver anjo na igreja, pode ver coluna de fumaça, e outros não veem nada. E outros vai falar para as pessoas que não viram, elas vão descrer, porque elas não viram. Nem todos têm o privilégio de ver as coisas de Deus. Muitos olham com um olhar fixo e não conseguem ver. Você viu Jesus, você viu Deus em Jesus, outros não conseguem ver. Lembra lá de Eliseu, lá em Dotã? Chega aquele monte do exército da Síria para poder buscar Eliseu. E o servo de Eliseu viu aquele monte de soldados, aqueles exércitos tudo em volta da cidade de Dotã. Ele ficou atemorizado, ficou com medo. Cheio de exército para todo lugar. E ele correu para Eliseu e disse, ô Eliseu, o exército da Síria está aí. E vai haver guerra, vai matar todos nós. Eliseu tranquilo, saiu lá para fora. E o que Eliseu fez? Eliseu orou a Deus para que abrisse os olhos do moço. Ele estava olhando para a mesma coisa que Eliseu, mas ele não estava vendo nada. E Eliseu, como profeta de Deus, Eliseu viu os anjos de Deus ali em volta, e o exército de Deus era maior que o exército da Síria. E muitas vezes você olha em torno de você, vê luta daqui, filho dali, dando trabalho, filho com problema, e você olha de um lado, você só vê problema. Mas quando você olha para Jesus, aí você vê a diferença. Você vê a diferença. Porque é Jesus quem faz a diferença. E Eliseu olhando, ele ficou bem tranquilo. Você olha para as coisas que está por vir aí, ó, que está escrito na Bíblia, você está tranquilo, você está olhando para a palavra. Aí tem muitas pessoas que falam para mim, você não assiste televisão, está acontecendo. Eu falo, não precisa assistir televisão. Porque se eu olhar na palavra, a Bíblia já prometeu antes da televisão falar. Qual que existe primeiro, a televisão ou Deus? Deus e sua palavra em primeiro lugar. Então, está acontecendo guerra em tal lugar. Isso é mister que aconteça, diz o Senhor. Elegeu um papa lá nos Estados Unidos, é esse que vai trazer a perseguição. Calma, olhe para a palavra, se vai acontecer. Nenhum profeta do Velho Testamento, eles iam contra a profecia de outro profeta passado. Ele sempre olhava para trás, para a palavra. O que o outro dizia, ele sabia que estava acontecendo de acordo com a palavra. Não é isso? Então, o que nós devemos fazer? Olhar para Jesus, olhar para a palavra. E deixa as coisas acontecer. No tempo certo, Deus vai mostrar para nós aquilo ali. Porque já está na palavra. Quando nós estamos olhando para ela. E a palavra é Jesus. Amém? Então, não se preocupa não. Estou terminando, viu, irmãos? Outros não veem nada daquilo, diz o Mombrana. Agora as pessoas olham para a palavra literalmente. E é assim que se deve olhar para ela, mas ela se declara tanto literal quanto espiritualmente. Parágrafo 19 da mensagem, olhando para Jesus. O Espírito faz com que a palavra viva de acordo com a promessa. Em outras palavras, ela é uma semente. O Espírito dá vida a ela. Ele lhe dá unção, dá-lhe o seu impulso, como a chuva dá a semente que está enterrada no solo. Ela irrompe a vida. E quando você olhar para Jesus como a palavra prometida da hora, então isso lhe será revelado. Se você olhar para ele, verá que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo Cristo. Nele não há variação. Não há. Se ele foi salvador lá no passado, ele é salvador hoje. Se ele foi curador lá, ele é curador hoje. Se ele foi libertador lá, ele é libertador hoje. O profeta diz que o cristão não perde nada. Então não se preocupa não. Se você partir daqui por causa de uma enfermidade, Deus te recebe lá em cima.
Talvez ele não quer curar nós de um mal que nos afeta, como Paulo, né? Tinha um espinho na carne, mas é porque Deus sabe o melhor. Ou falta fé em nós, ou porque ele quer nós dessa forma para nós não se desviar. Porque tem pessoas que têm um problema de saúde e quando Deus cura elas, elas vão para o mundão. Curar para a pessoa, né, mostrar que ele é o curador e servir ele. Mas os corações são endurecidos, né? A palavra do Senhor vem ao profeta, ele a revela. Ele é apedrejado até a morte ou expulso, colocado para fora. E então, depois de algum tempo, constroem seu túmulo e dizem que ele foi um grande homem. Eles vivem em uma sombra do que ele foi lá no passado e recusam a palavra que está se manifestando hoje. Exatamente como o homem, ele está sempre falando sobre como Deus é grande e o que ele fez, como as coisas que ele vai fazer, e não vê as coisas que ele está fazendo agora. O homem olha para o passado e vê o que Deus fez. Ele olha para o futuro e vê o que Deus fará, mas ele se esquece de ver o que Deus está fazendo hoje, que é chamando seus filhos a arrependimento, limpando seus filhos da imundícia desse mundo, salvando os perdidos, curando os enfermos, porque ele está fazendo hoje. Ele olha para ele na história, olha para ele nas profecias, mas se esquece de que ele está fazendo agora o mesmo que fez naquela época. Isso, no entanto, é o que está no homem. Ele olhar para as coisas do passado, olhar para o futuro e se esquece do presente. Nós devemos olhar sempre para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Sempre para o Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz aqui claramente, como nós lemos a Escritura, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Jesus, ele é o Senhor. Ele é tanto o Senhor, ele é o Filho, ele é o Espírito Santo, porque ele é Deus. E fora dele não há outro. Apocalipse capítulo, para nós terminar, irmãos. Deixa eu ver aqui, anotei. Então vai chegar um dia que todas as pessoas vão olhar para Jesus e eles vão ver Jesus. Hoje eles não querem olhar para ele como um salvador, como um advogado, mas chegará um dia que terão que olhar para ele como um juiz. E encarar um juiz sem advogado é triste, né? Não há esperança. Um promotor que é perito em acusar, que é o diabo, né? Acusar as pessoas diante de Deus, que é o que ele faz, e Deus sendo juiz, sem advogado, o que vai ser das pessoas, né? Portanto, olhe para Jesus agora. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 1. Deixa eu ver aqui, eu anotei. 1, versículos 7 e 8. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, aqueles que furaram ele lá na cruz, eles vão ver ele. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio, o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. E este é o Senhor Jesus Cristo. Então todos os olhos vão ver, não tem como fugir disso, né? Essa segunda vinda dele é só para os eleitos que vão ver ele. E a sua terceira vinda, aí sim, todo olho o verá. Não querem olhar para Jesus hoje, vão olhar para ele lá no futuro. E lá não tem advogado. Amém, meus irmãos? Ainda bem que nós olhamos para ele quando nós fomos chamados, né? Graças a Deus que quando veio um irmão pregar para nós fomos olhar nas Escrituras, que é a palavra de Deus, fomos examinar ela, para nós ver do que o irmão estava falando. E aí nós podemos então ver Jesus. Então quando nós vemos ao Senhor Jesus Cristo, nós temos segurança. Ele é a nossa segurança. E ele nos mostra tantas coisas tremendas, né? Ao irmão Brana foi dado o privilégio de ver o paraíso, né? O profeta tem esse privilégio, né? Como Paulo que viu
foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então tem coisas que você vai ver, você nem deve falar para as pessoas, porque elas não vão entender, não é isso? Então que Deus continue abençoando a vocês, irmãos, aos irmãos da internet, e que a graça de Deus seja com vocês, com todos nós, para nós sempre olhar para Jesus. Olhando sempre para Jesus. Ele dá um passo, nós seguimos. Ele para, nós paramos. Ele fala, nós falamos. Assim nós vamos chegar lá. Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor por essa mensagem, por essa maravilhosa palavra que Ele tem nos dado. Tudo aqui é Ele, né? Então não olhe para o homem, por mais instruído que ele seja. Olhe para Jesus. Porque sem Jesus o homem não é nada. Amém? Então vamos orar. Querido Deus, nosso amado Pai, te damos graça porque o Senhor nos chamou. E o Senhor nos disse, olhai para mim. E nós estamos olhando para o Senhor, Pai. Porque o Senhor veio de uma forma diferente falar conosco, que é através de teu Filho Jesus Cristo. Mas quando ele foi elevado aos céus, os discípulos ouviram ele subindo, Pai. Mas ele enviou o seu Espírito, que é o Espírito que estava nele, o próprio Deus, descendo para continuar a obra. E nós estamos vendo a sua obra, Senhor. A tua obra que o Senhor está realizando em teus filhos e filhas. Abençoa nós, Senhor. Abençoa os irmãos na internet. Abençoa as demais pessoas que estão assistindo. E as que ainda hão de assistir. Recompensa elas, Pai. E ajuda-as a olhar para o Senhor que é vida, que é luz, o Senhor que é segurança. Obrigado por tua mensagem, Pai. Obrigado por tuas palavras. Despede-nos debaixo da tua proteção. Guia-nos de volta aos nossos lares. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus vos abençoe em nome do Senhor.